Qual a relação entre ansiedade e depressão? A ansiedade pode levar à depressão? Essa pergunta frequentemente é feita tanto pelos meus alunos quanto pelos meus pacientes. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso agora, que eu acho que é um assunto bastante relevante, né, na clínica principalmente. A ansiedade, ela é um estado permanente de tensão, de angústia, de preocupação com o futuro. É um medo de alguma coisa que pode vir a acontecer, a pessoa não consegue relaxar, os pensamentos frequentemente estão acelerados e, além disso, ela tem uma série de outros sintomas, como a insônia, dores de cabeça, tensão muscular, irritabilidade, nervos à flor da pele, dificuldades de concentração e memória e por aí vai. A depressão, nós também já vimos aqui no canal, é um transtorno caracterizado por tristeza a maior parte do tempo, por pelo menos 15 dias. E essa tristeza pode vir junto com perda do prazer ou interesse nas coisas que a pessoa normalmente gosta, a sensação de culpa, inutilidade ou fracasso, desesperança quanto ao futuro, que nos casos mais graves podem chegar até a pensamentos de suicídio, né? Alterações do sono, do apetite, também da concentração. Então vejam, a ansiedade e a depressão, elas são transtornos diferentes, ou seja, são diagnósticos diferentes, né? E eles podem se encontrar das seguintes maneiras. Uma é que a ansiedade, ela pode ser um sintoma da depressão, ou seja, ela faz parte da depressão como um sintoma. Algumas pessoas têm uma depressão com características ansiosas. Então, além da tristeza, do sentimento de estar para baixo, sem ânimo, sem energia, a pessoa também tem inquietação, tensão, uma preocupação em relação ao futuro, às vezes até ataques de pânico. Essa situação, inclusive, torna esse quadro depressivo mais grave, a pessoa tem mais risco de tentativas de suicídio, né? Porque o estado interno é muitas vezes intensificado, o estado de tensão, de angústia, de mal-estar, pelos sintomas ansiosos. Então, é um quadro que exige muito cuidado quando a gente reconhece ele, quando faz esse diagnóstico. Além da depressão com características ansiosas, nós temos também a possibilidade dos dois transtornos virem associados, ou seja, a pessoa tem um transtorno de ansiedade, que tem uma duração muitas vezes aí de meses ou até anos, acompanha ao longo da vida, e ela tem um episódio depressivo sobreposto. Então nós dizemos que é uma comorbidade. Esse nome na medicina significa que são doenças que vêm frequentemente associadas. E essa associação é uma das mais importantes na psiquiatria. Ansiedade e depressão caminham juntas com frequência. Mais de 50% dos pacientes que têm depressão também têm um transtorno de ansiedade. E é muito importante que ele seja reconhecido, né, e adequadamente tratado, porque esses transtornos são fatores de risco para a depressão. O que é isso? Que significa que se uma pessoa tem um transtorno de ansiedade, ela tem mais risco, mais chance de vir a ter um quadro depressivo em algum momento da vida. Então, esse transtorno também tem que ser tratado, porque quando a pessoa trata a depressão e sobrar algum sintoma ou algum transtorno de ansiedade, ele pode ser um risco, né, para novos episódios. Então vejam o que eu falei do que eles têm em comum. Ansiedade pode ser um sintoma de depressão, ansiedade pode ser um transtorno comórbido ou ainda um fator de risco para depressão. E lógico, né, clinicamente muitas vezes eles se sobrepõem. Tem muitos sintomas que são próximos, são parecidos, como por exemplo, irritabilidade, nervosismo, fadiga, alterações do sono, né, dificuldade para dormir, insônia. Então, são realmente dois transtornos que a gente vê com frequência associados. E o tratamento, ele pode envolver a mesma classe de medicamentos. Os antidepressivos que aumentam a serotonina, né, os que são chamados
inibidores seletivos da recaptação de serotonina, ou ainda os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, ou os tricíclicos, o que eles fazem? Eles aumentam a serotonina no sistema nervoso, né? Então eles favorecem a comunicação entre os neurônios. Até já fiz um vídeo sobre antidepressivos no canal, se você quiser você pode acessar aí na sugestão. E o aumento dessa serotonina está relacionado com a melhora tanto da ansiedade quanto da depressão. É claro que o tratamento não envolve apenas medicamentos, existem outras orientações, como por exemplo, mudanças no estilo de vida, o cuidado com o sono, com a alimentação e, muito importante, a psicoterapia. Outra coisa que eu queria só relembrar, né, nós já também falamos sobre isso aqui no canal, é que pessoas que têm uma depressão com características ansiosas têm um início de tratamento com antidepressivo um pouco mais chatinho, mais delicado, porque os antidepressivos, nos primeiros dias do tratamento, eles podem aumentar a ansiedade. Poxa, doutor, mas você está falando então que um remédio que vai tratar a ansiedade piora a ansiedade? Pode ser que sim, que no começo isso aconteça. É uma sensação desagradável, porém na maioria das vezes temporária, mas o paciente precisa saber para que ele possa entender o que está acontecendo, né? Em alguns casos a gente até associa outras medicações, ansiolíticos, né, de outras categorias para poder ajudar nesses sintomas de ansiedade, na insônia, né, e ter uma comunicação com o médico para poder discutir esses efeitos colaterais e fazer alguma mudança no tratamento se for necessário. Então, agora você já sabe da associação entre ansiedade e depressão. Se você gostou do vídeo, eu peço para você compartilhar com as pessoas da sua família, seus amigos, deixar aí o seu recado, a sua mensagem e se inscrever no canal também, tá? É só apertar aí no sininho que o YouTube avisa quando tiver novos vídeos aqui no Psique Saúde. Te agradeço pela companhia em mais esse vídeo e até a semana que vem. Um abraço.